E aí, moçada do terceiro ano, beleza? Vídeo 5, nosso penúltimo vídeo do terceiro bimestre. Já estamos chegando aqui nos finalmente, né, do terceiro, até que enfim. E vamos rompendo aí, porque ainda falta esse vídeo, o outro, para a gente poder ir para o quarto bimestre, beleza? Lembrando que aqueles alunos que estão com atividade atrasada, professora, eu não fiz nenhum e agora você faz, porque se você não fizer, você vai com zero. É melhor você entregar atividade atrasada e ter uns desconto de uns décimos aí, do que você não fazer. Tranquilo? Os alunos de geografia também, né, que geralmente quem não faz a de história também não faz a de geografia. Professor, eu não estou assistindo suas aulas, estou fazendo por outras videoaulas. Não tem problema. Eu quero que você faça e que você envie lá na plataforma. E toda vez que eu olho a tarefa, eu devolvo para vocês. Significa que eu vistei ela, que eu anotei aqui na minha planilha de atividades feitas. Agora, se você tiver que refazer, se nenhum áudio nenhum anexo não veio para mim, aí eu devolvo escrito, ó, não veio nada, tá faltando tal atividade, entendeu? É assim que funciona. Porque tem muita gente que manda para mim perguntando por que eu enviei de volta. É como se eu tivesse dado visto na sua tarefa, entendeu? É por isso. Beleza? Então vamos lá. Questão 17. A ditadura militar ou uma ditadura militar civil? Aí diz assim: o presidente Jango, que era Jânio Quadros, foi deposto por um levante militar em 1964 e eram egressos da caserna os presidentes seguintes até 1985. O que são egressos? Os antigos, né? O Brasil esteve, portanto, sob um regime militar, mas um regime com permanente apoio civil. Imputar às Forças Armadas a responsabilidade pelo regime é um exagero, diz Marco Antônio Villa, autor do livro Ditadura Brasileira. Nunca tivemos um regime militar puro. A deposição de Jango teve apoio de parte da população em protesto como a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, da elite empresarial e da imprensa. Defensor da posse de Jango, em 1961, o jornal Correio da Manhã pediu sua saída voluntária, nos editoriais Basta e Fora. O golpe, que transcorreu em troca de tiros, tinha em sua linha de frente os governadores da Guanabara, Carlos Lacerda, e de Minas Gerais, Magalhães Pinto, potenciais candidatos a presidente em 1965. Então, até aí dá para responder se foi uma ditadura militar mesmo ou se foi uma ditadura militar e civil? Nesse trecho aqui ele já fala para a gente como que foi e por quê, né? Então, continua. Durante a ditadura, o Congresso sofreu intervenções, mas permaneceu aberto a maior parte do tempo. Argentina e Chile fecharam seus parlamentos, diz Rodrigo Pato Sá Mota, autor do livro As Universidades e o Regime Militar. Cabia ao parlamento eleger os presidentes. Castelo Branco, o primeiro deles, teve os votos de Ulisses Guimarães e Juscelino Kubitschek. Uma vez eleito militar, despia-se da farda. Então, olha só, como que foi que os Estados Unidos interferiram nos outros países da América Latina? Os Estados Unidos ajudou os países da América Latina a ter ditadura militar. Essa ditadura militar não foi do nada. Lembra quando a gente estava falando sobre Cuba, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, que aí fala lá que os Estados Unidos, eles meio que fomentaram as ditaduras militares dentro do continente americano. Por quê? Por causa de Cuba. Era uma maneira de os países não se tornarem socialistas. Então, com a ditadura militar, né, era muito difícil de isso acontecer. Ao mesmo tempo, o milagre econômico garantia apoio do povo. Eleitos pelo voto popular, os políticos podiam se filiar a dois partidos, a Arena, ligado aos militares, e o MDB, de oposição.
Até 1978, a Arena ocupou a maioria das cadeiras no Congresso e ganhou todas as eleições para governador, com exceção do estado da Guanabara em 1971. Gente, quando ele fala de Guanabara aqui, é a Baía de Guanabara, tá? Lá no Rio de Janeiro. Só com as crises econômicas, como a provocada pela exploração dos preços do petróleo a partir de 1973, o apoio popular e das lideranças civis à ditadura se esvaneceu. Por que essa crise? Uai, gente, aumentando o petróleo, né? Quando aumenta alguma coisa, o povo fica pé da vida, certo? Então, vou fazer de novo. Foi uma ditadura militar ou foi uma ditadura militar e civil? Essa é a 17. Vamos para a 18, mano. Qual foi o envolvimento dos americanos com o golpe, a ditadura e a repressão? Pois bem, chegou onde a gente queria. Em 1963, o embaixador dos Estados Unidos no Rio, Lincoln Gordon, apresentou à Casa Branca o plano de contingência 2.61, com 4 possíveis desfechos para a turbulência política no Brasil. O mais provável era o golpe militar. O plano redundou na Operação Brother Sun, que enviou uma frota naval liderada pelo porta-aviões Forrestal para o caso de os militares precisarem de armas e petróleo. O Marechal Castelo Branco sabia da operação que, afinal, mostrou-se desnecessária. O golpe se concretizou antes de o apoio chegar. Os Estados Unidos deram apoio político total aos golpistas, mas o golpe foi obra de brasileiros, disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso numa palestra que ele deu há muito tempo, né? Fernando Henrique Cardoso foi presidente do Brasil, mas além de tudo ele é sociólogo. E ele foi professor na UNB, teve vários livros escritos e assim por diante. As primeiras medidas repressivas do governo militar foi o AI-1, desagradaram os americanos. O embaixador Lincoln Gordon disse ao ministro Costa e Silva que o combate aos subversivos não poderia comprometer a aparência jurídica do regime. O governo americano, no primeiro momento, também ficou incomodado com a escalada de ferocidade do embate entre militares e guerrilheiros. Ou seja, os americanos, mesmo o golpe sendo brasileiro aqui, né, eles não gostaram. Por quê? Porque tudo tinha que ter o dedo deles. Porém, eles deram total apoio aí, apoio político mesmo aos golpistas, né? A atitude mudou depois do assassinato a tiros em São Paulo, no dia 12 de outubro de 1968, do capitão americano Charles Chandler, por integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária. 3 meses depois, desembarcou em São Paulo Peter Helena, subchefe da Agência de Desenvolvimento Internacional para o Brasil, para acompanhar as investigações sobre o caso. Helena já estivera por aqui ensinando técnicas de combate à subversão, ou seja, aquele povo que vem treinar, tipo a polícia, vem treinar o exército, de como fazer um combate feroz mesmo. Então, há pessoas que não estavam submetendo às vontades deles. Então, essa pessoa já esteve aqui, né, com técnicas de combate. A colaboração estreitou-se em 1969, quando a Aliança Libertadora Nacional, a ALN, e a dissidência sequestraram o embaixador americano Charles Elbrick. Documentos descobertos pela Comissão da Verdade de São Paulo no ano passado mostram que um funcionário do consulado americano em São Paulo, Clarice Halliwell, frequentava o prédio do Departamento da Ordem Política e Social, o DOPS, para onde eram levados presos políticos. No calabouço do DOPS, as torturas eram comuns. Pelos registros, Halliwell esteve lá mais de 40 vezes, entre abril de 1971 e novembro de 1973. Gente, existem alguns filmes, por exemplo, eu já tinha até falado para vocês, eu acho, tem um filme brasileiro chamado Que é Isso, Companheiro? Ele é da época da ditadura militar. Esse fala aqui de tortura, de calabouço aqui. Eu acho que no filme, se eu não me engano, não mostra calabouço, mas mostra as torturas. Inclusive, várias pessoas que já passaram pelo poder e que estão no poder hoje, ou mesmo cantores, né, da música popular brasileira, eles sofreram com a ditadura. Caetano Veloso, Gilberto Gil,
o Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, entre outros. Essas pessoas, na época, jovens, a ditadura pegou com eles e deu uma ferrada louca. Mas, como eles tinham um foco, né? Eles tinham uma meta a cumprir, e essa meta foi cumprida de acordo com o querer político deles, né? Eles passaram por isso tudo e conseguiram chegar onde estão. Com as denúncias sobre as torturas, o governo americano começou a sofrer pressões para se distanciar da ditadura. Uma coisa é o Departamento de Estado apoiar a ditadura e a tortura no Brasil, diz o historiador Carlos Fico. Outra coisa é a opinião pública e do Congresso americanos. A divisão começou a aparecer em situações práticas. Em 1970, um funcionário da Embaixada Americana em Brasília informou a Washington que a tortura vinha sendo substituída por interrogatórios menos agressivos. Citou o caso de 2 presas. Era mentira. Ambas haviam sido torturadas. No mesmo ano, o consulado em São Paulo escondeu de Washington a informação de que o militante Eduardo Leite, o Bacuri, da ALN, fora torturado e assassinado. Informou à base a farsa montada pela ditadura. Ele morrera numa tentativa de fuga. O cônsul-geral do Rio, Clarence Bunstra, no entanto, denunciou a farsa. Essas reações ambíguas perduraram até 1977, quando, com a eleição do presidente Jimmy Carter, os Estados Unidos passaram a condenar a ditadura. Engraçado, né? Eles apoiam a ditadura dentro dos países americanos e depois, quando começa a sobrar pro rabão deles, abre aspas e fecha aspas aí no rabão, tá? Eles saem fora, né? Porque querem tirar o deles da reta. Errado eles não estão, né? Mas Jango era incompetente ou incompreendido? Então vamos lá, Jânio Quadros. Abre aspas porque ele diz: se minha presença no governo for à custa de derramamento de sangue, prefiro me retirar. Assim, João Goulart rejeitou o plano de contragolpe militar do general Ladário Neves, comandante do Terceiro Exército. Jango teve a nobreza de evitar uma guerra civil em 1964. Para muitos, porém, suas posições dúbias ajudaram a semear o golpe. Para o cunhado e eventual rival Leonel Brizola, gente, eu acho que eu tô antiga mesmo, porque eu lembro do Leonel Brizola, credo! Jango foi a testemunha passiva de uma luta em seu íntimo entre 2 personalidades inconciliáveis, o herdeiro político Getúlio Vargas e o maior proprietário rural do Brasil. Pensa, a briga aqui, como a gente fala, é de cachorro grande, né? Aqui não é qualquer um que mete a colher não, hein? Continua. Com a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, 7 meses após a posse, a presidência caiu no colo de Jango, vice e adversário de Jânio. Os militares foram contra. Jango aceitou assumir com poderes limitados num regime parlamentarista. Em seguida, sabotou o parlamentarismo, diz o historiador Marco Antônio Villa. Um plebiscito popular restabeleceu o presidencialismo, com pleno poder, mas sem a maioria no Congresso. Jango apresentou o plano trienal com cortes de gastos. As centrais sindicais e líderes de esquerda foram contra. Jango implantou o plano apoiado por empresários. Aí, meus queridos, quando entra a parte que tem dinheiro, geralmente vence, né? Quando é apoiado por empresários, imagina quem é que vai vencer. Meses depois, o empresariado retirou o apoio. E Jango desistiu. Ele abriu mão de seu plano de governo, diz o historiador Jorge Ferreira. Restava aprovar a reforma agrária, mas ele também não conseguiu, ficou à deriva. O país fechou 1963 com inflação de 78% de crescimento de 1%, e racionamento de açúcar e feijão. Pensa, se hoje a gente está com esse preço todinho de feijão, óleo, porque o óleo, né, vem do grão da soja, o arroz e tudo, imagina racionamento. O racionamento é quando trava tudo, né? Não deixa ficar sobrando nos mercados esses trem de açúcar e feijão. Pensa nisso. O feijão você ainda substitui, o açúcar você substitui pelo quê? Jango tinha 2 ofertas de coalizão, uma frente moderada com o PSD ou uma frente com os partidos de esquerda liderados por Brizola. Optou pela esquerda. Em 30 de março, discursou no Automóvel Clube de São Paulo. Disse:
O egoísmo de muitos ricos, sua cegueira, é um problema muito grave que o próprio comunismo já estava aceso, o estopim do golpe. E aí, vocês conseguem responder se ele foi um incompetente ou um incompreendido? Vamos lá, questão 20. A tortura era obra de grupos radicais ou uma política de Estado? Desde a ditadura, as versões dos militares sobre os casos de torturas em quartéis de oponentes do regime variaram. Ainda hoje, muitos oficiais da reserva alegam desconhecer que elas tenham ocorrido. Mais recentemente, alguns militares passaram a admitir que sim, elas ocorreram, mas numa situação de guerra contra o terrorismo. Em depoimento à Comissão Nacional da Verdade, esse negócio pegou fogo, hein? Assim que o nosso atual presidente entrou, esse negócio da Comissão da Verdade aqui deu o que falar. Na semana passada, o coronel reformado do Exército Paulo Magalhães, de 76 anos, admitiu ter torturado, matado e ocultado cadáveres de presos políticos durante a ditadura. Quando perguntado pelo ex-ministro José Carlos Dias sobre quantas pessoas mataram, Magalhães respondeu: tantas quantas foram necessárias. Rapaz, o cara manja mesmo da resposta boa, hein? No depoimento, Magalhães contou também como mutilava cadáveres para dificultar que eles fossem identificados e como recebeu do Centro de Informações do Exército, CIE, uma ordem para ocultar a ossada do ex-deputado Rubens Paiva, que não participava da luta armada e foi torturado e morto após ser preso em sua casa no Rio de Janeiro em 1971. Não há dúvida hoje que o uso da tortura como recurso para combater a subversão, ou seja, aqueles que não apoiavam, aqueles que não obedeciam, né, em nome da segurança nacional, foi uma política de Estado. Olha a resposta aí, hein? Aprovada por mais altos gabinetes de Brasília. Em 71, o torturador de Paiva, Antônio Hugues, recebeu a medalha do pacificador por serviços prestados no combate à subversão. A Escola Superior de Guerra ministrou cursos sobre a doutrina francesa na Guerra Revolucionária, que empregou amplamente a tortura para combater rebeldes da Frente Nacional de Libertação, na Argélia, nos anos de 60. O livro Brasil Nunca Mais lista 1.843 pessoas que denunciaram ter sofrido ao menos um dos 6.016 tipos de tortura usados pelos órgãos de repressão. O livro concluiu que, no Brasil, de 1964 a 1979, a tortura foi regra e não exceção. Ou seja, tinha que se torturar sim, não era uma opção, era lei.